God, thank you for this day, for this night, for everybody here, that we can come together and we can learn more about you and how to be strong and be ourselves, that we can listen to Maya here and we can take everything she says and bring it out in the world with us, that we can learn how to be ourselves and independent and with you be able to do everything. Thank you for everything you've done and for everything we're going to have tonight. Amen. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Eu posso tirar isso aqui que está aqui de cima? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu achei que muito aconchegante. Até comentei com a Fran. Muito família, muito bonitinha aqui. Que Deus continue abençoando esse ministério. E eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Agradecer a vida da Fran, que foi uma ponte, um canal usado por Deus, por estar aqui também. A vida da irmã Rose, que através dela também... Que através... Agradecer a Rose também, que fez o convite de eu estar aqui hoje. Muito obrigada. E eu quero dizer, Rose... She's thanking everyone for the opportunity and thanking Rose for being here tonight. Eu acho que isso não vai dar muito certo, porque eu falo muito rápido. Eu também estou pensando nisso. Todo mundo entende português, eu acho. Não dá para ir? Os jovens aí, eu acho que vai dar sim. Vocês têm que aprender mais português. Dá para entender? Dá para entender. Amém, porque eu falo um pouquinho rápido, eu acho que vai ficar bem complicado isso. Mas eu quero dizer para a irmã Rose que eu vejo muito, irmã Rose, eu vejo muito Jesus em você. Achei sua alegria assim contagiante, você é muito simples. A gente vê mesmo Jesus brilhando através da sua vida e nós jovens, a gente tem que pegar o exemplo dela. Ela é muito forte, ela é muito alegre. Eu fiquei assim, encantada mesmo com a presença de Deus na sua vida. Que Deus continue te abençoando, te usando aqui e em outros lugares também, amém? Amém. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 49, nós vamos ler do 1 ao 7. Antes da gente ler o texto, quando vocês terminarem de abrir, eu queria pedir vocês para que colocassem a mão no coração de vocês aí. Eu sei que já foi orado, mas eu queria orar rapidamente, mais uma vez. Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento, Deus. Nós te louvamos. Eu sei, Senhor, que a tua presença é real aqui no nosso meio. E eu quero agradecer, ó Deus, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito que está aqui. Jesus, eu não sou e eu não posso nada, ó Deus. Por isso, nesse momento, ó Deus, eu venho agora me diminuir diante de Ti e dizer que eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor venha fazer e falar de acordo com a Tua vontade, não a minha, Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, engrandecido e não o meu. Pai, que venhamos depositar a nossa esperança e a nossa confiança, não em mim, mas no Senhor. Deus, faça a Tua vontade ao nosso meio, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Escuta-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios,
para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Amém. Amém. Eu me apresentei, meu nome é Maíra, meu esposo está aqui junto comigo, com meu filho, e a gente congrega na igreja Power of God, lá de Alston, tá bom? São muito bem-vindos vocês lá também para fazer uma visita qualquer dia desse lá, gente. Amém. Então, o título desse texto que eu acabei de ler, aqui na tradução da minha Bíblia, é O Servo do Senhor. Mas em algumas traduções ele é escrito: o servo do Senhor é a luz dos gentios, aqueles que não são judeus. E essa palavra, queridos, ela é para mim e para você. Nós fomos escolhidos desde o ventre das nossas mães, nós somos chamados pelo Senhor. E Deus tem um plano para as nossas vidas. Nós temos um propósito, nós não fomos criados à toa, nós somos criados com um propósito. Às vezes você já ouviu alguém dizer, uma mulher dizer: eu engravidei e não foi planejado, eu engravidei e foi uma surpresa. Mas eu quero dizer que para Deus não existe o não planejado. Deus tem um propósito para cada criança que nasce, e assim foi com a minha vida e também é com a sua vida. Amém. A minha mãe, ela tinha muita dificuldade de engravidar, e ela passou por muito tempo tentando, e fizeram correntes de orações para ela. Aí ela foi em médicos, ela e meu pai, e descobriram que os dois tinham um pequeno problema, eles tinham uma dificuldade de engravidar. E os médicos falaram que seria bem difícil. Então, por um milagre de Deus, ela teve a primeira gravidez, que foi o meu irmão. E depois de alguns meses, ela engravidou de mim. E eu não fui planejada. Foi uma surpresa para ela. Os médicos diziam que talvez ela nunca ia engravidar. E por um milagre ela teve 2 gestações, e uma em seguida da outra. Eu e meu irmão, nós somos só 1 ano e 4 meses de diferença, bem pouquinho. Ela tinha 2 bebezinhos dentro de casa. Deus, minha mãe não planejava a minha gravidez, mas Deus já tinha um propósito para a minha vida. Amém. E a minha mãe passou por muitas dificuldades, e quando ela estava bem assim, barriguda, já quase na época de me ganhar, aconteceu um acidente com ela de carro bem grave. E foi um livramento de Deus, não aconteceu nada comigo, meu irmão também estava no carro. E nada aconteceu de grave. E eu me lembro depois que eu me lembro da minha mãe me contou, eu tinha 1 ano e alguns meses. Eu até notei a doença aqui, porque foi tanta coisa que eu fiquei até boba. Diz minha mãe que eu fui internada com catapora, cachumba e meningite. Tudo de uma vez só. E os médicos falaram que não tinha mais jeito para mim, não tinha mais solução, que eu poderia morrer e tal. A minha mãe e meu pai ficaram desesperados, e ela me contou que fizeram muitas orações e que ela fez uma promessa ao Senhor que quando Deus me curasse, o primeiro lugar que Ele me levaria era a igreja. E para a honra e a glória do nome do Senhor, Jesus me curou. Os médicos ficaram surpreendidos e ela cumpriu essa promessa, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Dentre outras coisas que aconteceram comigo, uma vez também eu era muito atrevida quando eu era criança, e por causa de uma implicância boba, eu tinha 6 anos, no dia da minha formatura do Prédio 6, lá no Brasil. Lá em casa tinha um barranco assim, e eu saí correndo para poder implicar com o vizinho do lado, porque eu era muito implicante. E eu fui correndo e eu não consegui frear os meus pés. E eu caí nessa rambaceira e eu quebrei a minha perna muito feio. Eu não tive coragem de ver, eu não me lembro como ficou, mas a minha mãe me contou que a minha perna tinha ficado como uma perna de boneca, ela tinha amassado. E embaixo, era nosso quintal assim, tinha várias coisas, tinha várias pedras que poderia ter me machucado, eu poderia ter batido na minha cabeça, poderia ter morrido. Mas nada de grave me aconteceu. Eu quebrei 2 ossos da minha perna. Eu fiquei muito tempo assim com a perna paralisada, mas hoje, graças a Deus, eu também estou bem, porque Deus tinha um propósito para minha vida. E entre outras coisas, até no mundo espiritual que a gente não vê, que a gente não entende, hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E desde pequena, o meu pai, coisas até no mundo espiritual. E desde pequena, o meu pai, ele me leva para a igreja. Minha mãe, ela é católica,
E meu pai, ele vai na Presbiteriana Renovada. Só que a minha mãe, ela é uma católica, mas ela tipo assim, ela quase não frequenta muito a igreja. E meu pai que levava mais a gente pra igreja. Então, desde muito criança, eu fui criada na igreja. Gostava muito de ir pra escola bíblica dominical. E eu cresci aprendendo e ouvindo da palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Mas eu não tinha ainda conhecido Jesus face a face. Aquele momento com Deus. E eu me lembro que na minha época, de quando eu era criança, assim, pra adolescência, eu tinha muito interesse de ler a Bíblia, mas eu nunca conseguia ler a Bíblia, assim, toda, nunca conseguia parar para estudar, mas eu tinha o interesse de ler. E eu ouvia também hinos, e eu me lembro que muitas vezes eu me pegava chorando, ouvindo alguns hinos, e eu não conseguia entender por que eu chorava tanto. Mas hoje eu consigo entender que já era a presença de Deus, já era o Senhor ali tentando falar comigo, mas eu muitas vezes não conseguia ouvir a voz dele. E aí, quando chegou na parte da minha adolescência, eu me afastei da igreja. O meu pai, ele veio morar aqui nos Estados Unidos e a gente ficou sozinho lá com a minha mãe. E eu revoltei, sabe? A época do revoltado. Revoltei e falei, não quero voltar para aquela igreja mais. E comecei a colocar defeito na igreja e falei que os jovens eram um saco, os adolescentes eram muito chato e eu não queria voltar para lá mais. Então eu me afastei da igreja. Minha mãe tentava me acordar, me levar, sempre me incentivando, mas eu não quis. E de vez em quando eu visitava assim, outras igrejas. Então eu peguei uma birra daquele ministério, sabe? Eu falava, eu não vou voltar para aquela igreja mais. Eu peguei birra de lá e não vou voltar para lá mais. E de vez em quando eu visitava outras, mas nada assim certo, sabe? Nada firmado. E eu vivi no pecado, experimentei muitas coisas assim. Eu nunca experimentei coisas muito fortes, mas eu gostava de festa, eu gostava de beber e tudo. E eu vivi nesse pecado há muito tempo. E eu comecei a namorar muito cedo. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim e colocou um homem abençoado, que me ama, que é fiel. Então eu comecei a namorar com ele, e com ele eu namorei, eu noivei e eu casei. Mas eu quero dar um conselho para vocês aqui hoje, nessa noite. Vocês, jovens, não sei se vocês já namoram, tem um compromisso sério, mas se vocês querem namorar, busquem primeiro a Deus, se é realmente a vontade de Deus, se é isso que Deus quer na sua vida nesse momento. E busque também os seus pais, porque Deus teve misericórdia de mim, eu arrumei um homem maravilhoso, mas muitas vezes isso não dá certo. Quando a gente não obedece a Deus, não obedece à voz dos nossos pais, esse namoro não dá certo. E muitas vezes a gente vê aí casamentos desestruturados, famílias desestruturadas, não por culpa de Deus, mas por culpa de más escolhas que nós fizemos. Então, antes de fazer qualquer coisa, não só no namoro, qualquer coisa que vocês for fazer, antes busque a Deus, busque a vontade de Deus e converse com os seus pais sobre aquilo, porque os seus pais, abaixo de Deus, é a pessoa que mais te ama aqui nessa terra. Amém. Então, a gente casou e nós viemos aqui para os Estados Unidos. Aí, aqui nos Estados Unidos, começou assim uma bagunça. A gente teve muito conflito, assim, muita bagunça. Eu era muito nova e eu achei que casamento ia ser a mesma coisa de namorar. E eu queria, assim, estar casada, mas queria ter minha liberdade. E eu comecei a ouvir conselhos de pessoas erradas. Outra coisa, cuidado com quem que você anda. Cuidado com os conselhos que vocês ouvem. E eu comecei, então, a querer buscar uma liberdade. E comecei com um conflito no meu casamento. E daí, direto e reto, eu estava toda errada. Eu tinha muitos sonhos, assim, reais mesmo. De que eu estava lá na igreja, a igreja que eu cresci, cantando. E eu não conseguia entender, eu ficava falando, meu Deus, eu na igreja, mas como assim cantando? Eu nunca cantei, que doideira. Mas eram sonhos muito reais, sabe? Esses sonhos que você acorda e fala, nossa, será que é verdade? Eu tinha sonhos assim. E meu casamento, assim, a gente quase se separando. E a gente tomou uma decisão e decidiu voltar para o Brasil. E lá no Brasil eu achei que as coisas iam ser melhor, que eu ia ser feliz, que eu ia ter minha liberdade, meus pais estavam lá. Eu tinha casado, eu acho que eu estava com 20 anos quando eu casei. Eu falei, meus pais não estão lá, vai ser tudo mil maravilhas. Só que daí não foi. Daí
eu comecei a sentir uma solidão muito grande, uma infelicidade muito grande, uma tristeza muito grande. Eu comecei a ter uma depressão muito forte. As pessoas, elas me viam felizes, mas por dentro eu estava só um caco. E eu achava que para minha vida já não tinha mais solução. Que eu falei, meu Deus, eu pensava o que eu fiz da minha vida. Eu acabei com a minha vida, eu acabei com o meu casamento, nossa, não tem mais solução para mim. E muitas vezes eu pensei em me matar. Graças a Deus, eu nunca cometi nada grave. Mas muitas vezes eu pensei em me suicidar, porque na minha mente eu achava que era a única solução. Porque eu ouvia muitas coisas das pessoas, muitas pessoas me julgando. E eu sabia do que eu tinha feito, eu sabia que eu estava errada. E eu quero dizer para vocês que é isso que Satanás faz. Eu não quero colocar a culpa toda no diabo, porque às vezes a gente culpa, tudo é o diabo. Mas eu sei que foi más escolhas que eu fiz. Mas eu sei que tinha as mãos do inimigo aí. Eu sei porque Deus tem promessa para minha vida e para a vida do meu esposo. Então ele estava furioso com o que estava acontecendo nas nossas vidas. E é isso que o diabo faz. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele começou a colocar coisas na minha cabeça de que seria melhor eu estar sozinha, eu ter uma liberdade, do que estar casada. Mas depois que eu comecei a enxergar o que eu estava fazendo, eu comecei a ver que estava tudo errado. E daí ele começou a lançar coisas na minha cabeça, tipo, você não presta, olha o que você fez. A solução é se matar. O diabo, ele apresenta bandejas que parecem lindas pra gente. Aí a gente vai e cai naquelas tentações ali. Aí depois ele vem com a outra mão, toma tudo, te mostra o que realmente estava acontecendo, ainda começa a lançar na sua cabeça o que você estava fazendo de errado. Ele ainda começa a te julgar. E era isso que ele estava fazendo comigo. Ele estava me julgando e eu só ouvia julgamento. E eu estava muito mal, eu fiquei muito triste. E aí eu quero dizer para vocês que quando a gente fica muito tempo no escuro, os nossos olhos, ele se acostuma com a claridade. E a gente consegue enxergar. Às vezes a gente não enxerga totalmente, perfeitamente aquilo, mas a gente consegue enxergar algumas coisas. E é assim que acontece com a gente quando a gente está na escuridão. A gente acostuma com a escuridão. A gente acha que está enxergando a coisa perfeitamente, mas na verdade a gente não está. E eu quero dizer para vocês que o pecado, ele nos leva à morte. O pecado, ele nos tira a paz. Nós vivemos com medo. O pecado nos tira a presença de Deus. O pecado, ele nos deixa sozinhos, tristes e depressivos. O pecado faz uma geração toda sofrer. Olha que sério isso. Vocês lembram de Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli? Quando Ofni e Finéias pecaram, eles morreram, seu pai morreu. A geração dele toda foi amaldiçoada. É muito sério, jovem. Quando a gente peca e quando a gente não se arrepende dos nossos pecados, a gente compromete a nossa família e a nossa geração. Mas a palavra de Deus fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Se houver arrependimento e verdadeira mudança, Jesus faz tudo novo. E eu estava só o pó da rabiola, igual fala lá em Minas Gerais. Eu estava muito mal. E foi daí que eu comecei a me lembrar de Jesus. Foi daí que eu comecei a lembrar daquela semente que meu pai tinha plantado no meu coração quando eu ainda era muito nova. E eu decidi ouvir a voz de Deus. E eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que me levou. Mas eu decidi, eu e outra amiga minha, a gente decidiu ir na igreja. E aonde que eu fui? Na igreja onde eu tinha sido praticamente criada. Eu decidi ir lá, sem ninguém me convidar. Foi o Espírito Santo mesmo. E a gente foi para a igreja. E quando eu cheguei lá, parecia que todas as ministrações, o pastor estava contando a minha história inteira. Todas as vezes que eu estava lá, parecia que era só para mim que ele estava ministrando. Eu não consigo me lembrar de quando foi exatamente o dia que eu
levantei as minhas mãos e decidi lá na frente, mas eu me lembro que foi muito rápido. Se não foi o primeiro culto que eu fui, foi o segundo, porque as coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida depois que eu comecei a ir para a igreja. E eu me lembro que eu levantei as minhas mãos e eu fui lá para frente e eu me quebrantei diante do Senhor. E eu comecei a me arrepender dos meus pecados, comecei a querer mudar de vida, buscar essa mudança. E uma vez que eu fui lá na frente, Deus usou uma pessoa para falar comigo que Ele ia restituir tudo na minha vida. Aí eu pensei assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Depois de tudo que eu fiz, Ele me promete restituir tudo na minha vida, que loucura! E daí eu comecei a pensar, eu falei, gente, Deus, Ele tem total autoridade para poder me julgar, para poder me castigar. Mas Ele não fez isso. Ao invés disso, Ele falou que ia reconstruir tudo. Ele me abraçou. Eu me senti amada ali naquele altar. Aleluia. E o diabo lançava julgamentos na minha cabeça. Ele que não tem autoridade nenhuma fazia isso. E Deus, Ele me abraçava. Ele me fez promessas. E daí eu comecei a buscar mais a Deus. E quanto mais eu buscava dele, mais eu queria. E eu comecei a mudar o meu jeito, mudar assim, a minha conduta. E meu marido, a gente sentou, conversou, a gente decidiu arrumar a nossa vida. E ele começou a ver mudanças em mim. E ele também começou a ir para a igreja, começou a buscar. E Deus aí foi trabalhando nas nossas vidas, no nosso casamento. Deus foi mudando de pouco a pouco. E não foi fácil, às vezes eu tô contando assim, parece ser, mas não é, porque, querendo ou não, eu tinha feito muitas coisas erradas, então Deus estava consertando muitas coisas, e um dia a gente resolveu, tinha um retiro espiritual, e a gente decidiu nesse retiro, nós fomos juntos, esse retiro espiritual. E no primeiro dia desse retiro espiritual, eu lembro que eu ficava com meus olhos, muitas vezes meus olhos fechados, eu não ficava com ele aberto, vendo o que estava acontecendo. E Deus usou uma pessoa para poder falar comigo que era para poder me preparar, que naquela noite Ele iria me visitar e mudar algumas coisas na minha vida. E logo em seguida eu lembro que veio um homem, ele começou a ministrar, e a orar, e a falar muita coisa. E aquele dia para mim, aquele dia do retiro, aqueles 3 dias do retiro, foi como se Deus tivesse colocado uma pedra e separado o meu passado daquele dia para ali. Como se eu fosse um caderno e Deus tivesse pegado uma borracha e apagado tudo. E foi escrevendo tudo novo. E eu lembro que aquele homem ele começou a ministrar. E de repente uma das filhas do pastor veio. E eu lembro que eu caí no colo dela. E Jesus ali começou a me libertar, a me curar. Gente, e doía tanto, tanto, tanto. Era como se Deus tivesse pegado a própria mão do Deus e enfiando dentro do meu coração e arrancando tudo aquilo. E eu gritava porque era uma dor, mas era uma dor que me aliviava. Foi algo inesquecível que aconteceu comigo naquele dia. Eu passei por um momento de libertação, de cura espiritual. Foi onde Deus arrancou muita coisa do meu coração, muita coisa da minha mente. Começou a mudar muita coisa no meu caráter. E eu nunca me esqueci daquele dia. E no 3º dia daquele retiro, para a glória do Senhor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E daí eu comecei a ter minhas experiências com Deus. E eu comecei a caminhar mais com Deus, a me firmar mais com Deus. E depois de uns dias para frente, que eu já estava na escola do batismo, eu me batizei nas águas. E eu me lembro quando eu era mais nova, eu sempre via muito batismo, porque eu ia muito com meu pai, porque lá no Brasil, na minha igreja, eles batizavam numa lagoa. Aí eu morria de medo. Primeiro, eu morri de medo porque eu achava que o batismo, quando você batizava, você não poderia fazer mais nada da sua vida. Porque a minha mentalidade de Deus era tipo assim, Deus do não, o Deus do raio, do trovão, que se eu fizer alguma coisa, Ele vai jogar um raio na minha cabeça. E o meu outro medo era de morrer afogado, porque eu ficava, meu Deus, esse povo doido batizando numa lagoa, se o pastor me soltar lá, eu morro. E eu ficava morrendo de medo. Mas daí, depois que eu batizei, eu descobri o seguinte, que eu realmente morri. Mas morreu aquela velha Maíra e ressurgiu uma Maíra nova. Uma Maíra que aceitou Jesus, que aceitou caminhar com Jesus. Uma Maíra que Jesus estava escrevendo uma nova história, que eu estava ali como um baby, engatinhando, aprendendo a engatinhar na presença de Deus.
E a outra coisa que eu aprendi é que Deus, Ele não é um Deus ruim, do não, dos raios e dos trovões. Porque a partir do momento que você começa a andar com Deus, a ter experiências com Deus, você começa a amar Ele tanto, 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 que as coisas do mundo já não tem mais graça para você, e daí você não faz porque você não quer, não porque não pode, ou é pecado, é porque você ama tanto a Jesus, que você não quer perder essa amizade dEle. É porque Jesus te dá algo tão maravilhoso que nada se compara ao que o mundo pode te dar. Quando você conhece a Jesus de verdade, as coisas do mundo perdem a graça. É essa a verdade. Glória a Deus. E foi isso que eu descobri depois do batismo. Jesus, ele pega um pobre, miserável de espírito. Jesus, ele pega um pecador, uma pessoa toda errada, aquele que se arrepende, que quebranta o coração diante da tua presença, e faz um vaso novo, e faz uma pessoa nova para a honra e a glória do nome dele. Você não consegue largar o seu pecado. Você não consegue. Talvez a gente pense assim, ai, mas eu sou jovem. Nossa, é tanta coisa, é tão difícil largar o pecado, largar aquilo que eu gosto de fazer. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente dá alimento à coisa errada. Quando a gente alimenta muito a nossa carne com os prazeres do mundo, com as coisas do mundo, ela vai se fortalecendo. Mas quando você começa a alimentar o seu espírito através do jejum, da oração, lendo a Bíblia, vindo aos cultos, falando do amor, praticando o amor, você começa a alimentar o seu espírito. E aí começa a ficar talvez mais fácil vencer as coisas deste mundo. Então passe a alimentar mais o teu espírito, que eu te garanto que vai ficar mais fácil sim vencer o pecado. Aleluia. Os jovens de hoje parece que vivem o lixo gospel eternamente. O dia do lixo gospel eternamente. Eu vou explicar isso. Na academia, quando essas pessoas fitness que comem tipo, super bem, costumam tirar um dia da semana, que é o dia do lixo, para poder comer qualquer coisa que quiser, sabe? Qualquer besteira, qualquer doce. E os jovens de hoje parece que vivem o dia do lixo eternamente, o dia do lixo gospel eternamente. Porque os jovens de hoje, eles não querem mais ler a Bíblia, eles não querem mais orar, eles não querem mais vir à igreja, eles não querem mais participar de nada que envolve o nome de Deus. Isso é alimentar a coisa errada. Você está alimentando a sua carne. Precisamos alimentar o nosso espírito, porque alimentando o nosso espírito, nós fortalecemos ele e conseguimos vencer as coisas deste mundo. O meu filho, Noah, ele tem 1 ano e 8 meses. Ele tem uma energia. A bateria dele é carregada no mundo. Tem vezes que 6 horas da tarde eu tô só assim, o pó da rabiola. Eu tô morta. E ele tá com a energia toda. Jovens, eu tô com 25 anos hoje. Eu sou jovem ainda, mas comparado a ele, eu tô no chinelo. Quero dizer para vocês que nós temos a nossa bateria carregada. Nós somos fortes. Nós precisamos usar essa nossa bateria para as coisas de Deus. Na Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceu o maligno. Pensa, isso é uma afirmação. Sois fortes e já venceu o maligno. Mas nós temos que buscar essa nossa força em Deus. Aqui em Isaías fala: o meu Deus tem sido a minha força. Se nós não buscarmos essa força em Deus, nós não vamos conseguir vencer o maligno. Porque é somente através de Jesus que nós conseguimos ter essa força para vencer esse mundo que não é fácil. Outra coisa que nós jovens temos é uma habilidade de convenção muito fácil. Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue, principalmente com os nossos pais, quando a gente está um pouquinho mais novo. Por exemplo, chega uma criança e fala: ô pai, eu posso dormir na casa do meu amigo hoje? O pai fala: não. Aí eu não sei o que as crianças têm, principalmente as crianças, que elas conseguem convencer os pais, que no final os pais falam: vai que eu arrumo até uma comida pra você levar, eu arrumo sua mochila, vai em paz. A gente tem essa habilidade de convencer as pessoas, principalmente os mais novos. Eu não sei o que é isso, mas isso é Deus que colocou na gente. A gente tem que usar essa habilidade de convenção para a gente poder usar lá fora, no mundo, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus. Não fique envergonhado, não fique com medo. Antes de estar aqui em cima, a gente fica assim nervoso, a gente
soa, a gente não dorme direito. Mas eu aprendi que nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor, Ele é o nosso instrumentista. É Jesus que nos toca, é Jesus que nos usa, é Ele que fala através dos nossos lábios. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente estar aqui em cima. Mas deixa Deus usar você, jovem. O Senhor procura jovens. A gente precisa mudar essa geração. Tem levantado tantas, principalmente na internet, que é o que há hoje no mundo, gira em torno da internet. A gente vê tantas pessoas com más influências levantando, influenciando tantos jovens, tantas crianças. A gente está vendo tanta coisa ruim aí acontecendo com as crianças, com os adolescentes, com a nossa família. Nós precisamos nos levantar em Deus. Nós precisamos ser influência nesse mundo. Falar do amor de Jesus. Pregar a cruz. Jesus está à procura de jovens fortes. Jesus está à procura de jovens dispostos a fazer a vontade dEle. Não se sinta envergonhado. Busque a Deus essa força. Busque a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te usar. O mais interessado em nos usar é Jesus. Ele é o mais interessado. Nós precisamos apenas nos firmar e nos buscar. E buscar a presença dEle, porque é Ele quem vai nos usar. Aleluia. Glória a Deus. Pais, não desistam dos seus filhos. Ensina o caminho aos seus filhos, porque um dia, mesmo que eles agora não estão nem aí, mesmo que eles não queiram vir na igreja. Esses dias eu ouvi uma ministração de uma pessoa e ela falou assim: que a minha filha não queria ir para a igreja. Eu falei com ela: vai, então você vai ser a primeira a arrumar. Você não quer? Não, vai tomar banho primeiro. A gente tem que ser assim. Eu sei que às vezes, hoje eu sou mãe e hoje eu entendo, porque eu tenho orado muito, e o que eu mais quero é que o Noah cresça nos caminhos do Senhor. Então muitas vezes, pais que estão aqui, os seus filhos não querem vir à igreja. Fala para eles virem, fala para eles serem o primeiro a arrumar e vir. Mesmo que eles venham e fiquem com um bico de todo tamanho aqui. Porque eu tenho certeza que um dia eles vão agradecer a vocês, assim como hoje eu agradeço os meus pais que me ensinaram o caminho. Um dia eles vão lembrar da semente que vocês têm plantado no coração deles. Uma vez, eu era adolescente para jovem, eu entrei num bar, junto com umas amigas minhas, para comprar chiclete. Só que esse bar era um bar muito assim mal frequentado lá na minha cidade. Era um bar muito mal falado. A minha mãe, ela passou de moto e ela me viu entrando no bar. Ela estacionou a moto, fez o maior barraco e gritou: passa pra casa! E eu penso, quando a gente morre de vergonha, né? Pelo amor de Deus, me envergonhando perto das minhas amigas. Aí eu fui toda quieta, eu fiquei com tanta raiva, gente. Eu cheguei em casa, mas eu fiquei com tanta raiva. E além dela ter feito isso comigo, a minha outra amiga que estava lá, a gente era vizinha, ela chegou na casa dessa minha amiga e contou pra mãe dela. A mãe dela ainda ficou: nossa, pensa no barraco. Eu fiquei, gente, com tanta raiva. Minha amiga, a gente ficou com raiva, com vergonha, porque estava com muita gente. E eu não entendia por que a mãe tinha feito aquilo comigo. Mas hoje eu entendo que ela estava zelando pelo meu nome. E olha que lindo isso, o cuidado de uma mãe zelar pelo seu filho. Por mais que fosse escandaloso, envergonhoso, talvez não precisasse de tanto. Mas ela é mãe. E depois que a gente é mãe, a gente consegue entender esse sentimento. Pai, zelem pelos seus filhos. Mesmo que vocês deixem ele passar um pouco de vergonha, deixa eles passar. Depois passe, e hoje eu tô rindo, eles vão rir também um dia. O importante é vocês cuidar da herança que Deus deu a vocês. A presença de Deus me deu vida. Aleluia. Jesus, Ele perdoou os meus pecados, Ele não me julgou. E Deus, Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito. Ele restaurou tudo na minha vida. Ele restaurou meu casamento. Ele me deu um filho maravilhoso. Glória a Deus. E nós começamos a buscar de Deus uma resposta, porque nós queríamos muito voltar para esse país, mas nós colocamos Deus em primeiro lugar. Amém. E a gente buscando a Deus, Ele nos respondeu e disse que abriria as portas desse país de novo para nós. E com 7 meses, assim, quando eu estava vivendo aquilo, parecia uma eternidade tudo que eu estava passando. Mas aconteceu tudo muito rápido. Com 7 meses, Deus nos trouxe de volta para esse país. E aqui, nessa terra,
na terra de sofrimento. Eu falo que foi a terra de dor, foi a terra que nós sofremos muito, que nós aprendemos muito, crescemos muito. Deus tem nos levantado para a glória do nome dele. Deus tem nos usado para a glória do nome dele. E hoje em dia, muitas meninas, mulheres já assim, para a glória de Deus, já me chamaram para poder pedir um conselho sobre casamento. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, na área que eu mais sofri na minha vida, hoje o Senhor tem assim misericórdia de mim e tem me usado para aconselhar outras mulheres. E eu quero dizer para vocês, querido, nessa noite, que na sua terra de sofrimento, aonde tem mais te doído, aonde tem mais doído na sua vida, eu creio que é aí que Deus vai te levantar e vai te usar. Assim como foi com José lá no Egito. José tanto sofreu, foi escravo, foi vendido. E Deus levantou ele como governador, um dos líderes mais respeitados daquele lugar. Na terra de sofrimento dele, Deus fez ele um grande homem. E assim também é com as nossas vidas. Às vezes a gente precisa passar por certas coisas ruins que dói. O trabalhar de Deus dói. Mas depois a gente consegue entender o que Deus faz na nossa vida. E vai ser assim nas nossas vidas, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Porque nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Amém. Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas. Nós somos luz nesse mundo. Aqui fala, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E lá embaixo, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Jesus, Ele nos fez como uma luz no meio da escuridão. O Senhor quer nos usar para que possamos levar desse amor para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não conhecem. Nós precisamos brilhar em meio à escuridão. Jovens, nós precisamos brilhar, nós somos luz. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Jesus, Ele nos ama com um amor incondicional de Pai. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Mas nós nascemos com um propósito, e esse propósito é de adorar a Deus. Esse propósito é de servir o nome dEle. Esse propósito é de amar ao Senhor e ser amado por Ele. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te ama, que Jesus te ama. E que Ele não olha para os seus defeitos. Jesus, Ele pode perdoar os teus pecados. Jesus, Ele pode fazer algo novo na sua vida. Ele pode restaurar a sua vida, restaurar aquilo que foi perdido. Talvez você ache que não tem mais solução, mas eu estou aqui, sou prova viva de que há solução. Quando nos arrependemos verdadeiramente, quando buscamos verdadeiramente a Jesus, Ele vem e nos transforma, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos faz uma nova pessoa. E é uma mudança diária, é uma coisa diária. Jesus te ama. Eu sempre gosto de repetir isso, porque isso é uma frase profética. Jesus te ama. Ele nos ama tanto, 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 que Ele morreu naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Antes mesmo de nascermos, Ele já tinha sonhado conosco. Eu quero te encorajar nesta noite a buscar mais a Jesus, a se fortalecer mais em Jesus. Talvez tenha algo em você aí que tem doído, um trabalhar que tem doído. Mas espera, seja forte diante de Deus. Seja forte, porque o Senhor está te transformando, está te moldando. Se está doendo é porque Deus está trabalhando, e isso é bom. Eu queria convidar os jovens. Se o Ministério de Louvor puder vir cá tocar um hino, por favor. Aquele Para Que Entre o Rei da Glória, por favor. Eu queria convidar os jovens, aqueles que sentirem vontade de vir aqui à frente, para a gente poder estar orando para vocês. Eu creio que... Santo é o teu nome. Eu creio que Jesus
vai falar agora no coração de vocês, que o Espírito Santo de Deus vai tocar vocês. Pode vir, gente. Vem cá que eu quero orar por vocês. Obrigada, Jesus. Tu és santo, Deus. Quero agradecer ao Pai a tua presença aqui. Espírito Santo de Deus, fique à vontade ao nosso meio, Jesus. Ah, Senhor, faz a tua vontade aqui, ó Pai. Toca a vida, Senhor, desses jovens aqui nesta igreja, meu Deus. Toca as famílias que estão aqui, Pai, sendo representadas, Senhor. Jesus, nós viemos aqui te adorar. Nós viemos aqui, Senhor, te engrandecer, te exaltar, porque somente o Senhor é santo, santo, santo. Somente o Senhor, ó Deus, pode, Pai, nos curar, nos libertar. Nós somos pecadores, Jesus. Nós somos ingratos, miseráveis. Mas o Senhor nos ama, Pai, com um amor incondicional. Ah, Jesus, toma as nossas vidas aqui neste lugar, ó Deus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Toma as nossas vidas, Jesus, neste lugar. Transforma as nossas vidas, Pai. Venha nos fortalecer, Senhor. Deus, levante jovens, ó Pai, que não precisam, Senhor, de remédios para ser feliz. Que não precisam de drogas, Senhor, de festas. Jovens apaixonados por Ti, ó Deus. Apaixonados pela Tua presença. Jovens que não vão trocar nada neste mundo pelo Teu amor, Pai. Aqui entre o Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Se houver alguma vida aqui, ó Pai, que não tiver mais esperança, Deus, que o Senhor possa tocar no coração agora. Jesus, se houver aqui algum jovem triste, que o Senhor venha tocar agora neste momento, ó Pai. Jesus, eu creio que o Senhor pode curar nessa noite. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode libertar nessa noite. Espírito Santo de Deus, Jesus, toca onde somente o Senhor pode tocar. O Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Ele é o Rei. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Vamos ser alinhados nas tuas mãos, ó Deus, os planos dela, Senhor.
meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. No meu coração, eu abro meu coração e entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Aleluia! o Rei da Glória. És tu, Jesus! O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Aleluia! eu abro meu coração. Aleluia! Deus é lindo, aplauda o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar vocês cada dia mais. Que Jesus venha fortalecer vocês a cada dia mais. Que o amor dele esteja com vocês a cada dia mais. Que Deus abençoe e prospere esse ministério. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero voltar mais vezes. Deus abençoe a sua vida, Rose. Tu és uma bênção. E o ministério de louvor. Eu quero falar para vocês. Não se sintam envergonhados. Ou talvez que vocês... eu não sou profissional. Eu não sei cantar direito. Ou, eu não sei tocar direito. Não sei achar meu tom e não sei o que lá mais. Busquem sim aprender. Porque para Deus a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas não se sintam inferiores. Porque eu tenho certeza que é apenas o começo na vida de vocês. Eu creio que Jesus vai levantar vocês com uma unção nova, com uma ousadia, com uma graça, com uma autoridade. Eu quero dizer para vocês que não é para você se sentir envergonhado. Eu repito isso porque o Espírito Santo te deu esse
declarado isso no meu coração muito forte. Deus tem algo para a vida de cada um de vocês que estão aqui. Busque se aperfeiçoar mais em Jesus. E espera, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E vocês são uma bênção. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo cada dia mais. E que Deus use muito vocês para a glória do nome dele. Amém? Obrigado pela oportunidade, gente. Deus abençoe vocês.